Olá, boa noite. Super feliz com a nossa live hoje. Esse assunto super importante com a querida Luciana. Oi, Tudo bem? tudo bom? Como é que Eu você tô, e tá? você? Eu tô bem, tô ótima de conversar com você, com essas pessoas queridíssimas que estão chegando aqui. Que maravilha! Conseguimos, né? Até o meu filhote, que tá bem longe, tá aqui. Ai, tô feliz. Que bom, que bom. Vamos bater um papo, tirar dúvidas. Vamos. Oi, pessoal. Oi, Manu, querida. Tudo bem, meu amor? Beijinho pra você. Quanta gente boa aqui. Muita gente Adele tá aí. maravilhosa, é. Fátima, ó, um beijo para Fátima, todos vocês. querida, todo mundo, beijo. Só gente querida, gente especial. Beijo, Adele, querida. Obrigada por tudo, viu? É, ela super apoia todo mundo, né? Ela é muito. Sim. Só tem gente especial Muito aqui. parceira. A Muito Sandra tá parceira. aí, sim. É um prazer estar com você, querida. Eu acho que é um tema tão importante a gente conseguir aí um momento para tirar dúvidas, para levar informações, que eu acho que é o que se propõe o meu canal, o seu canal, né? Isso. Então, muito obrigada, tá bom? Pelo Isso espaço. mesmo. Eu estou muito feliz. Luciana é psicóloga e neuropsicóloga, tem uma experiência enorme com TEA. E assim, todo mundo sabe que eu sou encantada com a avaliação neuropsicológica, né? Se eu pudesse, todas as pessoas que passam pelo meu consultório fariam. Eu acho fantástico. Eu sou assim, sem falar em psicologia, né? Então, eu Que estou bem bom. feliz de nós estarmos aqui conversando. Então, tô te apresentando como Luciana, psicóloga e neuropsicóloga maravilhosa, fantástica, incrível, que valida as pessoas, super competente. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu só te agradeço e digo que eu também admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua competência, o seu profissionalismo. Adoro os seus vídeos, sempre que eu posso eu curto, ponho palminhas, compartilho, porque eles são extremamente didáticos e extremamente importantes. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Acho que eu fiquei vermelha agora. Parabéns pelo seu trabalho também. Pois é, isso foi um desafio no início, mas agora aprendi a me divertir também. Isso mesmo, muito bom, muito bom. É, A avaliação neuropsicológica você vê aí como grande importância. Eu fico muito feliz porque muitos profissionais também estão pensando assim. Muitos pacientes se beneficiam muito da avaliação neuropsicológica. Ela é um divisor de águas na vida das isso, pessoas, né? Ela isso, traz respostas, ela traz material, ela traz conteúdo para que a gente entenda muitas perguntas e para que a isso. gente faça intervenções cada vez mais diretivas, mais individualizadas. Né? Então, eu não preciso dizer que a avaliação neuropsicológica é a menina dos meus olhos, né? Ah, e é menina dos meus olhos também. Vou te falar que eu ainda converso muito, assim, explicando para as pessoas sobre o valor qualitativo da avaliação neuropsicológica, não é? Ela nos dá, assim, um mapeamento incrível, não apenas de dificuldades e barreiras, mas também de potencialidades, de pontos fortes. É fundamental. Eu, quando posso trabalhar com uma boa avaliação neuropsicológica, nossa, como ajuda. É um divisor de águas, realmente, no tratamento. Ajuda bastante, né, Bê? Em todas as Muito, especialidades. muito, muito mesmo. Nós vamos conversar hoje sobre TEA e o diagnóstico, quando contar, como contar, se deve ser contado. Esse é um tema que mexe muito com as pessoas, mexe muito com as famílias, né? Eu estou sempre recebendo assim muitas dúvidas e angústias a esse respeito. Então, eu sempre encaminho para o pessoal da psicologia, né, que são nossos, nossa, a gente não vive sem vocês, mas, sim, foi uma sorte a gente ter podido falar sobre esse assunto, trazer você aqui para falar com as pessoas. Tá todo mundo aqui, assim, todo mundo que está aqui me mandou 1000 mensagens desde segunda-feira, com dúvidas, perguntas.
agradecendo porque a gente ia falar sobre isso. Sobre Não se isso. fala muito sobre isso, né? Não. A gente precisa orientar as famílias, a gente precisa orientar os profissionais também sobre como lidar, como orientar, o que fazer, como conduzir, para quem encaminhar, para quem pedir ajuda. Uhum. É um momento muito delicado, né, Betânia? Envolve aí Muito. uma série de dúvidas, né? Envolvem algumas palavras erradas, do tipo, mas eu vou rotular, né? Mas aí ele vai ganhar um rótulo, como é que vai ser isso na escola? Então, a gente tem que partir de uma premissa muito básica e muito centralizadora, eu diria que é um núcleo, né, para a gente pensar nas respostas dessa pergunta, que é: o diagnóstico, ele é libertador. Você ter um diagnóstico faz sentido a tudo o que você sente, a tudo o que você sofre, a todas as peças de quebra-cabeça que você está uma vida tentando encaixar e formar a figura final, né? Então, eu costumo dizer que eu acho muito honesto, né, que as pessoas tenham acesso ao diagnóstico, tá? Então, lógico que isso depende muito de que circunstância esse diagnóstico chegou na vida da pessoa. Então, chegou num diagnóstico tardio, já numa idade adulta, chegou para um adolescente que já está numa fase por si só muito difícil, né? Como que está a aceitação dele disso? Como que é a autopercepção dele? Como é o autoconhecimento? Então, por isso que não existe uma resposta padronizada, né? Sim. O que nós temos de padrão aí é pensar: temos um diagnóstico, né? Temos uma diferença, ela é inegável, ela está ali, né? Sim. É honesto, sim, que a pessoa saiba, para ela poder fazer sentido na vida dela, tá? E quanto mais cedo isso acontecer, melhor. E aí vem uma outra variante: quanto mais cedo e quanto mais natural isso acontecer, melhor. Tá? Mas a gente sabe que não é uma condição para todos. Por exemplo, faço avaliação neuropsicológica de adolescentes, faço de adultos, né? Recentemente fechei o diagnóstico de TEA de um senhor de idade de 60 e poucos anos, né? Então a gente atende as mais diversas faixas etárias. E aí, como lidar? Esse senhor mesmo me questionou muito. Tá, ok, eu tive devolutiva, eu sei que eu sou autista, mas e aí? Eu conto para todo mundo, eu conto para todos os meus irmãos, para as minhas cunhadas, eu anuncio isso no Natal, foi bem no fim do ano. Então, até para um adulto, isso gera uma dúvida, uma angústia, uma expectativa. Sim. Né? Com certeza. Eu atendo um público variado também, como eu aplico a EIDOS. Então, a EIDOS é uma escala que avalia o bebê, desde o bebê até o idoso. Então, eu recebo muitas pessoas encaminhadas para fazer a EIDOS. E, recentemente, eu apliquei num senhor de 74 anos também. E fechou, né? Então, ele tinha outras avaliações também, mas o psiquiatra que o atendia com o diagnóstico de transtorno bipolar a vida inteira queria a EIDOS. E aí a gente tá nesse dilema, porque ele ainda não contou para ninguém, ele também tá nessa dúvida toda. E é como você falou, assim, acho que cada faixa etária tem a sua dificuldade específica e inerente, né? Mas como isso é feito, de maneira leve, bem conduzida, com as pessoas que vão lidar com esse diagnóstico também estando bem resolvidas, fica menos difícil, né? Exatamente. Então, vamos partir, né, do princípio de que precisamos saber também qual é o grau de autopercepção dessa pessoa. Sim. Quando nós temos uma criança muito pequena, né, com comportamentos disruptivos, com atrasos no desenvolvimento, com dificuldades significativas na comunicação, na sociabilidade, muitas vezes nós temos, por conta da idade, né, ainda não houve tempo de uma construção psíquica suficiente que lhe permita autopercepção e muito menos autorregulação. Né? Então, esses sintomas, essas características dela não a incomodam, ela não percebe essa diferença. Isso. Então, esse é o momento da família entrar
com a divisão desse diagnóstico de uma maneira muito leve e muito natural, né? Começar a falar de autismo, então nós vamos na tia Betânia, nós vamos na tia Lu, porque você é autista e a gente precisa tratar isso. Nós temos médico, porque nós precisamos ver como é que está isso. Começar a falar disso de uma maneira natural, né? Porque aí a criança, ela já cresce dessa forma. Nós temos alguns pacientes mais antigos que entraram muito pequenos e que hoje eles tratam disso de uma forma muito leve, né? Então, chega na sala de espera e, oi, tudo bem? Eu sou autista, eu ainda não conhecia você. Qual o seu nome, recepcionista? Né? Então, eles já se identificam dessa forma, conseguem se defender melhor na escola, né? Então, eu não faço isso porque eu tenho uma dificuldade que se chama autismo. Então, eu não gosto Esse é um aspecto importantíssimo, né? Porque as pessoas, a gente às vezes esquece de lembrar desse detalhe, né? Ajuda a pessoa a se defender. Ajuda a se defender, né? Quando a gente tem um adolescente, a gente precisa ter em mente uma palavra que se chama respeito a esse tempo dele, né? Assim como nos adultos. Então, eu ainda não quero dividir isso com a minha família. Ok, você ainda não vai dividir isso, né? Eu dividi com a minha família, mas eu ainda não quero dividir no meu trabalho. Eu acho que as coisas vão mudar no meu trabalho, né? Com o tempo, é um caminho muito natural, Betânia, todos fazerem a opção de dividir em todos os ambientes, né? É mesmo. A gente percebe que é um trabalho de autoconhecimento, de elaboração, uma digestão daquele diagnóstico, até que a pessoa consegue ir falando isso de uma maneira muito natural para todos à volta dela, né? Então, o caminho é sempre sim, né? A pergunta do como contar é sempre de modo muito informal e natural. É preciso esperar ter um gancho, né? Sim. Então, estamos falando de uma dificuldade, estamos falando de uma característica muito peculiar da pessoa. Opa, temos um gancho aí. Talvez seja o momento de iniciar esse bate-papo, né? Então, não existe aquela coisa. Uma coisa que eu observo muito, eu realmente atendo idades muito variadas, é que as crianças entram pequenininhas, sem questionamentos, sem se perceberem, nada chama atenção. E aí, depois de um tempo, elas começam a perguntar: por que eu vou para fono? Por que eu vou para psicóloga? Por que eu vou para TO? O que eu vou fazer lá? Né? Então, esse é um gancho, eu acho que esse é um momento bem interessante, né? E pedir ajuda, inclusive da equipe, né? Então, a parte comportamental, a parte emocional, né? Psicoafetiva, que é uma competência dos psicólogos, é muito importante que eles façam essa ajuda, né? Usar suportes visuais, então historinhas, histórias sociais, usar todo tipo de recurso. Hoje nós temos, de modo gratuito, vídeos sensacionais na internet, né, que podem ser assistidos durante a sessão. Vamos falar de diferença? Vamos assistir um filme que fala sobre diferença? A Disney é especialista nisso, né? Então dá para a gente assistir trechos e desenhar sobre isso, e dançar a música, deixar tudo de forma muito leve. Não é uma competência exclusiva dos psicólogos. Toda a equipe envolvida pode atuar nesse trabalho, né? A fono, a TO, mas a gente tem que partir do princípio de que é preciso ter uma autopercepção. Sim. Inclusive, Lu, essa foi uma pergunta, uma dúvida que surgiu muito, porque achei interessante até que muitas pessoas falaram assim: eu não faço acompanhamento psicológico, ou meu filho não faz acompanhamento psicológico. Como é que eu faço para contar? Ele precisa estar fazendo acompanhamento psicológico? Eu, junto com outros profissionais que o acompanham, podemos falar? A pessoa não precisa estar em acompanhamento, né? É importante que a gente sinta que é um momento que está num momento seguro, adequado para que isso seja feito. Quando jovem, quando adulto, e mesmo a criança, eles trazem muito essa demanda,
o que eu tenho, o que está acontecendo comigo, né? Por que que acontece dessa forma comigo? Por que que não me chamaram para tal coisa e chamaram fulano? O que meu amigo quis dizer quando ele falou isso, mãe? Por que que só eu não consegui entender o que ele quis dizer? Então, tem sempre um gancho. Aquilo que eu falei lá no começo, tem sempre um gancho. E aí você vê que a pessoa, ela está em busca desta resposta. Então, Uhum. essa resposta, ela não vai ser goela abaixo. Ela vai vir no Aham. momento oportuno, Sim. né? Sim, eu estou vendo aqui uma pessoa contando que aos 27 teve um diagnóstico tardio, né? Que a mãe tentou desde 98 levar, mas na época não havia o conhecimento. Que bom que você conseguiu, né? Agora, que bom que está aqui, inclusive, conversando com a gente. Na época a gente não tinha, né? Ah, a Dani tá aí. Dani, um beijo para Dani, você. querida do Adoro meu o seu trabalho coração, também. ela é Qual a abordagem, maravilhosa. qual a abordagem que segue para falar? Peraí que subiu. Para falar aos pacientes E não adolescentes estou e conseguindo adultos. mais. Ela perguntou assim, qual a Tá. abordagem Eu que deve seguir para falar isso para os pacientes adolescentes e adultos. Então, a gente continua trabalhando, né, com todos os pressupostos teóricos e toda a estruturação que a ciência ABA nos traz, né? Mas a gente pode aí, dependendo do plano do paciente, das habilidades dele, da capacidade de comunicação, então, de novo, é individualizado. Nós podemos entrar com estratégias mais naturalistas ou podemos entrar com estratégias mais estruturadas, né? Então, atividades programadas, histórias sociais, apoio visual, assistir vídeos, o que seriam atividades mais... Ou podemos seguir pelas estratégias naturalistas. Estão lembrando lá, né? A gente não segue a liderança da criança. Então, a gente vai seguir essa liderança, essa necessidade que ele está de entender que nome que tem esse quadro dele, né? Uhum, E eu uhum. geralmente trabalho muito com isso, parto daquilo que a criança sabe. O que você já ouviu falar, o que você pensa, né? O que você já conhece, por que você está me fazendo essa pergunta? Então a gente tem que partir também daquilo que a pessoa já sabe, né? Sim, sim. Tem uma coisa, sabe, Lu, pegando esse gancho, assim, que acontece muito, como eu faço, de novo, falando sobre a EDUS, eu recebo muitos adolescentes que são acompanhados, mas que nunca tiveram diagnóstico de TEA, e que, Uhum. e de repente, o médico, alguém da família, viu uma palestra, viu uma aula, ouviu falar alguma coisa e, de repente, fez sentido e procura a Uhum. avaliação. E aí são pessoas que, geralmente, o médico respalda, encaminha para fazer a EDUS, mas normalmente já fazem acompanhamento psicológico. E em alguns casos, eu estou falando isso porque eu recebi, assim, acho que umas 30 pessoas me mandaram esse relato. Então, achei um número alto, muito parecido, assim, o mesmo relato. Que os profissionais de psicologia que acompanham esse perfil não concorda com o diagnóstico de TEA, e aí Uhum. não quer participar, não quer, não vai falar, lógico, sobre um diagnóstico que não acredita, né? Mas na avaliação do profissional que aplique uma avaliação neuropsicológica, EIDOS ou qualquer outro protocolo de avaliação padrão ouro, fecha para a TEA. Né? E aí, Uhum. assim, como fazer? Essa foi uma pergunta assim, muito recorrente. Chegou muito esse relato para mim. E eu também observo isso na minha prática. Isso acontece na minha Sim. prática. O Eu que reconheci, fazer? então, provavelmente foram pessoas que mandaram aí para você e para mim também. Sim. E eu acho que a gente precisa entrar num consenso, né? Não dá para trabalhar polarizado dessa forma. Então, eu não acredito, eu não vou trabalhar nesse sentido, né? Eu vou em outro sentido. Isso, assim, vai completamente contra tudo que a gente batalha tanto para que aconteça, né, Isso. Betânia? Que é Isso. um diagnóstico conclusivo, é uma equipe multi-interdisciplinar, não adianta ela ser múltipla e ela não estar relacionada com os mesmos objetivos.
Então, assim, sim, eu acho que é um agravante que vem atrapalhar muito, vem dificultar muito. muito o processo. É como se não existisse uma barreira de desenvolvimento e a gente criasse uma barreira externa, né? Exato. Então, o diagnóstico existe, ele está fechado. Em algum momento nós vamos ter que falar sobre isso. É isso que nós temos que partir desse princípio, né? Sim, Técnicas adequadas para o público infantil, técnicas adequadas para o público adolescente, tomando muito mais cuidado com o público adolescente. Eu vejo, sim, no meu ponto de vista, na minha prática clínica, eu tomo muito mais cuidado com os adolescentes, né? sim, Porque eles sim, estão numa fase de formação, eles não conseguem ainda ter uma estruturação psíquica, muitas vezes, para ter resiliência para lidar com alguns problemas, né? isso, A isso. gente teve um adolescente que nós passamos o 2020 inteirinho, né, ensaiando, e a mãe muito ansiosa, e assim, é esse mês que vai acontecer. E eu sempre dizia para ela, ele ainda não está pronto, né? Essas fichas, ele ainda não fez a análise e síntese disso. Ele não fez a capacidade de coerência central. Então, ele está só nas partes e ele ainda não integrou num todo, né? Nós temos que Uhum. esperar esse trabalho acontecer. Então, fizemos exercícios neurocognitivos, estimulando funções executivas, né? E aí, sim, ele começou a trazer uma demanda muito forte da escola. Eu quero Sim. mudar de sala, você pode falar com a minha coordenadora hoje, porque eu não estou mais aguentando, eu quero mudar de sala. Então, aí eu comecei a sentir que era o momento da gente conversar, né? Uhum. E por que você quer mudar de sala? Vamos fazer uma lista aqui do que você percebe em você, quais são suas características, né? O Sim. que você está se queixando de diferenças aí que você tem com os seus amigos, sabe? Então, o Uhum. trabalho, ele acabou acontecendo de uma forma muito natural, de uma Aham. forma muito responsiva à demanda que ele estava me trazendo, Uhum. né? E aí eu Sim. encaminhei ele para os canais. Falei, olha, você gosta muito de internet, você já me segue lá no Instagram? Não, ainda não te sigo, né? E aí indiquei outros canais, falei, então começa a seguir. E ele tem uma inteligência bastante preservada, inclusive um pouco acima da média. E aí, umas Uhum. 2, 3 sessões depois, ele chegou para mim e ele falou, eu entendi tudo. Eu sou autista, né? Ai, que bom. Nossa, foi o processo dele, da maneira dele. Sim. A mãe falou, Sim. puxa, eu achei que vocês que iam contar. E ele acabou se informando sozinho, Pois né? é. Falei, porque ele foi atrás da sede, daquilo que ele queria a resposta, né? Isso. Então, nós já treinamos aí autonomia, treinamos resiliência, enfrentamento. Então, quanta coisa a gente treina, né? Quantos objetivos dentro de uma única tarefa. Sim. Ô, Lu, e nesses casos em que eu também recebi muito essa pergunta, nesses casos em que esse público adolescente não faz acompanhamento psicológico, recebe esse, já fez, mas atualmente não faz, recebe esse diagnóstico, não tem, assim, autopercepção de nada diferente, de nada estranho, não traz essa demanda, não faz nenhum comentário a respeito, não questiona. Como essa família deve lidar com isso? Como é que, o que é que ela deve fazer? Como é que ela identifica, não, assim, não há no momento sinais de que a pessoa se percebe diferente, desconfia de algo? Como é que a família deve agir? Será que a família deve ir trazendo de alguma forma o tema para esse universo familiar? Que sinais essa família poderia se ater para perceber que talvez esteja chegando o momento? De qualquer forma, essa família tem que ter a consciência de que eles vão ter que abordar esse assunto, né? Eles vão ter que entrar nisso, mas a gente precisa respeitar esse tempo da criança ou do jovem e essa construção que ele está fazendo, né? Porque nós estamos Uhum. falando de cristais do neuropsiquismo muito importantes, que Sim, é a autopercepção, autoconhecimento, autoimagem, sim, né? E o que vai derivar de tudo isso, que é um cristal muito sensível que se chama autoestima. sim.
né? Então, Principalmente nessa fase da adolescência, né? exato. Então, nós não podemos ferir, né, essa autoestima com as nossas demandas, com as nossas Sim. necessidades. Porque muitas vezes eu vejo que é uma ansiedade, que é uma aflição, muitas vezes da família, né? Uhum. Então, ele já tem o diagnóstico, eu já dividi com a escola, eu tenho medo disso vazar na escola, né? E ele vai se sentir Uhum. traído, porque foi a coordenadora que Sim, contou e não a mãe. Então, eu sim. compreendo essas famílias. Então, o que eu sempre digo para eles, escolha o momento certo, escolha o momento onde algumas dificuldades estão muito evidentes, onde as habilidades deles estão muito evidentes, né? Então, olha, cara, você tem uma percepção muito boa, você tem uma percepção muito criativa das coisas, né? Então, pegue ali uma habilidade e de repente comece a falar sobre isso. Uhum. A coisa do trazer para todo mundo, né? Isso é muito do jovem. Ah, mas todo mundo falou, mas ninguém tem, só eu. Então, se sentir muito diferente é muito sofrido para o jovem, né? Sim, Então, procurar trazer outras pessoas também têm, né? Na sua sala não tem só você autista, mas eu tenho certeza que tem algum TDAH, tem algum disléxico, né? Tem alguma criança com altas habilidades, tem alguma criança com muitas dificuldades e que não aprende como você, né? sim, Então, eu acho que trabalhar o conceito, o real conceito de neurodiversidade, né? A base da neurodiversidade que parte do pressuposto de que somos todos diferentes, somos todos uhum. neurodiversos, Sim, né? Todos temos um funcionamento cerebral único. Então, sim, eu acho que passar dessa forma tranquiliza muito. E não uhum. pensar a criança, né? Então, olha, só você, né? Sim, Isso atrapalha demais. E vai ferir aquele cristalzinho que eu falei, que é a autoestima. sim, sim. E assim, você tem alguma sugestão para quando, além dessas todas, claro, para quando as famílias assim não contam para ninguém, nem para a escola, nem para os parentes, para ninguém, guardam para si. O paciente adolescente também não sabe, tem muito medo de rotular, tem muito medo do preconceito, estão sofrendo muito assim nesse segredo muito bem guardado, a sete chaves. Então, eu tenho sim, acontece demais aqui, né? E eu pego uma estrada completamente diferente. Eu chamo essa família e digo o que está acontecendo, né? O que tem por trás desse medo? Que angústia é essa? No que eu posso te ajudar? Né? O que tem por trás desse segredo velado em família, tá? Então, muitas vezes, Betânia, a gente sai ali da ponta do iceberg, né? E a gente acessa uma camada gigante de gelo que tem ali um monte de conflitos familiares, de medos próprios que não são do autista, né? Sim, De inseguranças, de frustrações, de quebras de expectativas, sabe? De negação, né? sim, Ainda estão num processo de negação. Então, o sim, que eu faço? Eu oriento no sentido de quais são as vantagens que você vai ter, né? Quais são as desvantagens em termos de futuro? O seu filho vai crescer, né? Alguém de repente vai apontar isso, você vai ficar como a pessoa que omitiu essa informação dele, né? Como você se sentiria vindo 2, 3, 4 anos para terapia sem saber por que você veio para terapia? Então, nesse momento, a gente faz os pais raciocinarem que o filho, ele não fica pequeno a vida inteira. Ele vai ter uma vida adulta, sim. né? Ele vai precisar justificar alguma coisa dentro de uma empresa, dentro do mercado de trabalho, né? Então, eu mostro os benefícios que isso pode acontecer no futuro e também as desvantagens que vão trazer no futuro, essa omissão, porque é uma omissão. Sim. Sim. A gente, assim, é um assunto muito delicado, mas as pessoas têm o direito de saber o que acontece com elas, né? E realmente é muito delicado, porque há ainda muito preconceito, psicofobia, ainda há muito essa ideia de que diagnósticos rotulam e acomodam, né? Eu recebi também muitos comentários e perguntas sobre isso.
como lidar com o rótulo, como lidar com o preconceito. Isso realmente acontece ainda, né? A gente não pode negar. Acontece, inclusive, entre os pais, né? Eu falo que muitas vezes as turminhas escolares estão muito bem resolvidas, elas já sabem como ajudar o amigo, elas já sabem que o amigo é diferente, né? E tem ali todo um acolhimento, mas de repente acontece alguma dificuldade nos pais, né? No grupo de pais. Então, isso também chega muito aqui para mim, e foi uma das perguntas que chegou hoje. Uma mãe que está extremamente sofrida, né? Porque sabe que existe um grupo paralelo no WhatsApp, sabe que existe convites que não chegam para a filha dela. Isso é muito comum, muito. Então, eu acho que nesse sentido é que a gente tem que continuar marchando cada vez mais para trazer tudo isso à tona. Porque quanto mais as pessoas conhecerem, quanto mais elas entenderem, né? Quanto mais elas tiverem uma previsibilidade, que a gente faz demais, a Fátima de Quant fala muito sobre isso, né? Os números só aumentam, então é muito provável que no futuro você tenha um autista muito próximo de você. Né? Então, quanto mais a gente marchar nesse sentido, mais fácil fica. Né? E dessas mães também aprenderem a lidar com essas questões. Né? Isso me deixa triste, isso me frustrou. Como seria se fosse com o seu filho? Né? Fazer esse embate. Né? Não que a gente deva forçar nada, as coisas realmente acontecem, a gente tem identificação com um, não tem com o outro. Isso é natural da vida. Né? Trabalhar isso nas nossas crianças também. Então, hoje aconteceu dessa forma, amanhã pode ser que você também não queira chamar o Joaquim aqui em casa, né? Trabalhar essa perda, mas sempre a verdade, né? Porque se você omite isso, que a gente também vê isso acontecer aqui, caso real que eu vou trazer para vocês, passou a ser um sofrimento muito maior velar isso. Né? Então, ele mudou de turma, e agora? Né? Até a turma se adaptar. Só falta esse ano eu ter que falar do autismo, hein? Isso. Então, assim, isso pior. Mesmo. Você vai enrolando um desafio, vai virando uma bola de neve. E o comportamento da gente, ele fala, né? Então, é perceptível que tem alguma coisa que está velada, que não está confortável, né? Por mais que a pessoa envolvida não faça ideia do que seja, mas a gente sabe quando tem alguma coisa assim muito guardada, muito escondida, fica aquele mal-estar, né? Lógico que a gente está falando, né, Bethânia, dos casos que são mais leves, né? Porque dos casos de grau 2 a grau 3, isso é bastante evidente, né? Mas esses casos mais leves, que é por isso que a gente deixou de usar essa terminologia leve, porque de leve ele acaba não tendo nada. Exatamente. Né? Então vamos dizer de um nível 1 do suporte, que são crianças que estão ali, né? Que estão no dia a dia, são jovens que estão participando de todas as atividades, que estão ali inclusos, entrosados. Então nós estamos falando provavelmente de pessoas que é como você falou, elas precisam ter esse retorno, elas têm condição de ter esse retorno. Quando eu vou fazer devolutiva de adolescente, eu procuro sempre fazer em 2 momentos. Um momento com os pais, onde a gente vai poder ler os resultados e falar de uma maneira mais profunda, até numa linguagem mais técnica, com algumas previsibilidades de futuro, né? E depois eu faço uma devolutiva mais na linguagem do jovem, num clima bem mais descontraído, né? Não faço a leitura do laudo todo, né? Começo pelos pontos positivos, pelas habilidades dele, né? Mas acho muito digno, muito honesto a gente fazer isso. Muito digno, muito honesto, muito respeitoso, né? Muito respeitoso. Porque afinal de contas se trata dele ali, né? Então, assim, hoje em dia a gente vem fazendo muito isso já no primeiro momento. Né? Nós não temos mais muitos casos em terapia e que isso vai acontecer ao longo da terapia.
porque a gente já vem organizando dessa forma. Lembra os testes que você fez comigo? Lembra aquelas provas que você fez? Lembra os motivos que os seus pais te trouxeram aqui? Então, hoje nós vamos precisar conversar sobre esses resultados. Você quer saber o que que deu? Você está ansioso para saber o que que deu? Né? Então, assim, a gente já parte dali. Que nós vamos... Ai, fantástico então, isso. Fantástico. Como eu queria que todas as pessoas tivessem acesso Sim. a esse respeito, sabe? A esse cuidado. Eu queria muito, muito mesmo. E aí, assim, você falou... Sim, pode falar. Muita gente também mandou hoje, Betânia, no sentido de, eu queria que o meu marido passasse por uma avaliação, porque eu acho que ele tem algumas características do autismo, mas eu não sei como abordar isso com ele. Recebi demais isso. Também. Né? O que eu sugiro? Aproxime a pessoa do assunto. Né? Estou seguindo um canal aqui no YouTube, vem ver isso daqui. Né? Olha, estou assistindo uma live, assiste aqui essa live comigo. Aquilo que a gente falou agora há pouco sobre adolescentes que não se percebem, né? Uhum. Vai surgir ali um pé de conversa, vai surgir ali um gancho que vai permitir que a gente entre nesse assunto. Sim. Sem precisar ser de uma maneira invasiva, de uma maneira rasgada, né? Olha, eu acho que você tem autismo, eu vou marcar um médico para você, né? Não é bacana. Não, não mesmo. A gente tem que ter sempre cuidado no trato, independente de diagnóstico, independente... Nas relações é muito importante esse cuidado com o trato, o cuidado com a maneira de falar, com a maneira de conduzir as coisas, né? Como o velho clichê fala, tudo é como se diz, tudo é a maneira de falar, né? Você pode dizer qualquer coisa, depende de como você fala. Acho que travou aqui. Vocês estão ouvindo? Não sei se a Luciana travou. Vocês estão me ouvindo? Ela vai voltar. Travou, eu acho que ela vai voltar agora. Daqui a pouco ela vem. Deixa eu ver se eu chamo ela. Lu, te chamei agora. Vamos ver se você consegue entrar. Eu voltei, mas agora não estou te vendo. Agora eu tô te vendo. Agora. Pronto. Acho que caiu aqui. Eu não estou conseguindo também ver os comentários. Se você puder ir me ajudando a ler, eles não estão aparecendo para mim, tá cortado. Tá, eles estão dizendo aqui agora que estão ouvindo a gente, estão vendo, que voltou, que tá... Então, olha, alguém aqui falou que foi assim que descobriu que o filho e ele são TDAH graças a você. Isso acontece demais também, né? Muito. No autismo, no TDAH, né? Vem buscar diagnóstico e atendimento para o filho e acabam se reconhecendo nessas características no nosso bate-papo e começam a levantar essa hipótese. Putz, será que eu também sou? Né? Você faz avaliação de adulto? Então, isso também acontece demais. E eu falo que isso facilita, acaba facilitando todo o processo. Né? Porque a gente acaba falando de uma forma natural, acaba trabalhando muitas vezes essa questão. Porque o que tem que ficar claro, Betânia, é que a gente não vai falar disso uma única vez. A gente vai falar isso diversas vezes. Né? A cada momento vai surgindo novas perguntas, novas demandas, novos incômodos, novas necessidades. Né? Muitas vezes a gente tem crianças que já fizeram tratamento, que sabem de modo natural que são autistas, que já se intitulam dessa forma e que vão chegar na adolescência e vão questionar esse diagnóstico. Sim.
E vão sim, precisar elaborar isso de novo, né? sim. A vida é dinâmica, as emoções são dinâmicas, né? Em cada fase da vida, dependendo do contexto, tem tantas coisas envolvidas. E a gente muda de ideia, de opinião, de sentimentos. Tem horas O tempo todo. que todas as pessoas, de uma maneira geral, né? Isso é comum para todos. A gente é movimento, É. né? A Então, única coisa que a gente precisa pensar dentro desse movimento é que não é aceito, não é bem-vindo, não vai ser saudável, né? A gente não tocar neste assunto, a gente omitir este assunto, né? A gente tentar fazer de uma forma que retire a pessoa dessa situação, né? Então, eu e sim, você vamos falar sobre o José, né? Mas o sim. José não vai saber da nossa conversa. Isso é uma Isso. coisa Isso é que me muito incomoda comum, né, muito. Lu? É. Uhum, Infelizmente, isso é muito comum mesmo. E eu estou, assim, uhum, bem feliz porque você está deixando super claro como é importante que o indivíduo saiba do seu diagnóstico, né? Claro que não de qualquer jeito, não chegar de supetão e falar, assim, na lata de qualquer jeito, sem preparar, tem que aproximar o assunto, tem que trazer para o contexto, tem que fazer sentido, tem que ter cuidado, jeito, principalmente na adolescência e em fases mais vulneráveis, né? é. E lembrando, né, pessoal, que essa necessidade ela não pode partir da gente. Ah, então eu, enquanto psicóloga, acho que em 2022 eu quero contar para esse paciente que ele é autista. Isso não parte, né, do profissional, isso não parte da necessidade dos pais, tá? Isso tem que Isso, estar no plano terapêutico, isso tem que ser uma demanda da criança ou do jovem, né? Isso tem que ser introduzido com uma programação. Lembrando que estratégias naturalistas, elas não estão afastando um planejamento de sessão, uma sim, programação, sim, né? Técnicas para isso, materiais separados para isso, né? Mas a gente tem que introduzir isso de uma maneira realmente muito delicada, né? De uma maneira que uhum, a gente possa dar suporte para esse paciente. Então, sim, é aquela história de, né, você acessou ali uma alma humana, você precisa ter muito cuidado com isso. E ser isso, responsável por esse depois. Né? Então, eu isso, quero falar de novo sobre isso. Eu não estou bem com o que a gente conversou ali na sessão. Você precisa dar um isso, suporte para isso, inclusive para isso. os pais. Né? Exato, exato. Lu, tem uma pergunta aqui. O autista de uma querida, Andrea, o autista adolescente moderado entende até que ponto essa comunicação, essa notícia? Uhum. Então, a gente vai depender de saber, Betânia, como é que está a comunicação dele, a linguagem dele, né? Linguagem funcional, toda a compreensão dele. Não só compreensão verbal, mas percepção mesmo, Sim, compreensão de mundo, percepção de si mesmo, né? Percepção de certo e errado, de, sim, enfim, né? Nós precisamos aí responder de uma maneira bastante individualizada. Então, eu vou tentar responder de uma maneira ampla, global, né? Tomando aí muito cuidado. sim, Eu digo sempre que o moderado, ele tem ali as dificuldades dele, ele pode ter um rebaixamento cognitivo, mas ele sente, né? Ele externaliza o que ele sente, sim, ele tem emoções, sim, né? sim, Ele consegue ter percepções de coisas que não são faladas, do tipo, ah, Luciana, no dia que eu estava mais agitada, mais ansiosa, parece que ele sentiu, ele me deu um super trabalho. Não, não parece que ele sentiu, é, né? Então, a gente deve, da maneira que ele vai ter condição de compreender, dividir o diagnóstico com ele também. sempre adaptando a nossa linguagem, a nossa comunicação ao nível de compreensão daquela pessoa, não é? Uhum. Sim, é isso mesmo. E aí, aproveitando essa pergunta, eu recebi também, assim, muitas pessoas perguntaram a mesma coisa. Existe uma maneira específica para falar de autismo nível 2 e 3 de suporte e autismo nível um? Existe alguma estratégia específica de acordo com o nível de suporte necessário? Sim,
Existe sim, né? Porque a gente precisa lembrar que o nível 2, nível 3, eles vão ter uma dificuldade na compreensão disso, eles vão ter uma dificuldade na memorização disso muitas vezes. Tem muitas Sim, famílias que dizem isso para mim. Eu contei, ele está me perguntando de novo, né? Então a gente, lógico que a gente vai usar estratégias completamente diferentes, né? uhum, Dependendo do que aquele jovem, aquela criança tem condição naquele momento, né? Qual é a sim, forma de apresentação dele. Então eu costumo sim, dizer que as estratégias mais didáticas, né, mais concretas, cheias de recursos visuais, né, que você possa responder sempre da mesma maneira para ele poder isso, ir sistematizando aquilo e memorizando, né, são as mais ideais para o nível 2. Né? sim, No nível 3 fica muito difícil da gente trabalhar isso. Né? Muitos não vão ter realmente essa condição de fazer essa compreensão, né, Betânia? sim, E sim, no nível 1 é que a gente tem aí mais referências bibliográficas, mais trabalhos já apresentados, com as técnicas, com os materiais, sim, com os instrumentos que a gente usa para isso. Né? Mas, de uma sim, maneira geral, aqui na minha prática clínica, a gente vê que isso acontece de uma maneira muito natural dentro das sessões, né? sim, E muito ligada mesmo à parte psicológica, né? sim, Precisa ter uma formação psicológica para depois, por exemplo, externalizar isso por desenhos, externalizar isso numa redação, né? Fazer projeções de futuro. Isso, então, vai sim, entrar muito no campo psicológico, né? Por isso que sim, a gente acaba dando essa demanda, muitas vezes, para o psicólogo da equipe. sim, sim. Idealmente, eu particularmente, gostaria muito que todos pudessem fazer um acompanhamento psicológico. Para mim, idealmente, da mesma forma que eu adoraria poder que todas as pessoas tivessem uma avaliação neuropsicológica ali, eu também gostaria muito que as pessoas pudessem ter esse suporte psicológico, mas eu já vejo na minha prática e desde segunda, quando eu falei sobre essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, as pessoas falaram muito que não tem. E aí tem uma realidade ainda particular que surgiu de maneira muito forte, que assim, autismo TEA nível 1 de suporte, com co-ocorrências, comorbidades como depressão, transtorno de ansiedade generalizada, toque, TDAH, e que com diagnósticos tardios. Uhum. Então, pessoas que fizeram adolescentes, jovens adultos e adultos, que fizeram acompanhamento durante muitos anos, durante muito tempo, para essas outras condições, e que tem esse diagnóstico tardio, e que aí, interessante que normalmente alguém indicou, alguém falou, e essa pessoa, seja da família, seja o cônjuge, o namorado, a namorada, enfim, mantém essa conversa paralela com o médico e o profissional que aplicou os testes e que ajudou nesse diagnóstico, e a pessoa está ali no meio dessa relação sem saber do seu diagnóstico e todo mundo sem saber como conduzir, porque de maneira comum esse detalhe chegou que assim, as pessoas que fazem acompanhamento há muito tempo e que cansaram e que pararam e que nada mudou muito, que nada melhorou muito, então cansaram um pouco da terapia, deram uma pausa e aí se encontram nessa encruzilhada. Acabaram de ser avaliados, chegou-se a esse diagnóstico de TEA nível 1 de suporte, ali bem fronteiriço, quase um fenótipo ampliado de repente, e sem suporte psicológico. E aí fica essa conversa paralela de quem levou e de quem diagnosticou, e a pessoa não. Como conduzir essa situação? O que é que você diz para esse público? Que é comum na minha prática e que chegou muito, 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 muito depoimento desse para mim. Então, é aquela resposta que eu dei, que eu acho que a gente tem que aproximar a pessoa do tema, né? Acabo não tendo isso aqui, né? Porque eu já trabalho muito desde o princípio. Você vai vir sozinho, quem sabe, quem está te trazendo, quem vai participar com você na entrevista,
né? Quem vai estar conosco na devolutiva? Eu gostaria que tivesse mais uma pessoa conosco na devolutiva. Ah, eu quero levar meu marido. Ótimo, né? Então, acabo não tendo. Mas, assim, eu acho muito, muito perigoso. Acho muito... a gente vai criar outros problemas. Do se sentir traído, da omissão, né? Do ter passado por cima. Então, o ideal é que isso nunca ocorra. Mas, se ocorrer, a gente, então, vai trabalhar num processo gradual com essa pessoa, né? Então, olha, eu acho que você tem algumas características que talvez tenha um nome para isso. Eu trabalho muito com essa frase. Será que tem um nome para isso? Qual Sim, será o nome disso? Né? sim, Tudo na medicina tem um nome. Será que para essas suas questões tem um nome? sim. Para qualquer transtorno. Ah, eu tenho mania de checar todas as portas e lavar a mão a toda hora. É uma das primeiras perguntas que eu faço para os jovens. Será que tem um nome para essa sua mania? Né? Então, Sim, assim, eu acho que a gente precisa ir aproximando e trazendo isso da maneira de eu quero te ajudar, né? Eu fiz isso sim, para te ajudar. Eu sei que enfrentar isso sozinho talvez fosse difícil para você, então eu estou enfrentando com você. Né? sim, Outra coisa que a gente precisa pensar, os grupos. Toda vez que a gente se identifica, né, tudo na nossa vida fica muito mais fácil. Então, você vai entrar num curso novo sozinha. Meu Deus, quem que eu vou encontrar lá? Como é que vai ser? Eu encontro você na porta. Ai, que bom, Betânia, você está nesse curso também. Né? Então, é aquela coisa de você se sentir pertencente. Você pertencente, o faz parte pertencimento de um conjunto, pertencimento. Então, é faz muito uma diferença. importante a gente aproximar esses jovens, esses adultos do nível 1 de grupos, né? Para eles verem que eles estão pertencidos, que é um número crescente, que a gente vê muito isso, né? Que a funcionalidade, ela se mantém muito preservada. Quanto mais você se trata, quanto mais você se conhece, mais funcional você fica, né? Então, e trazendo dessa forma, eu acho que a gente acaba não tendo dificuldade, Betânia. Pelo contrário, a gente tem muito. Mudou minha vida, que eu escuto demais Sim. aqui. Mudou minha vida, sou um Muitas divisor pessoas de falaram águas. isso aqui, inclusive. Para mim, tá só passando, eu não consigo voltar. Mas eu vi que Sim, teve aí uns 2 comentários falando sobre o alto custo da avaliação neuropsicológica. Gente, eu também lastimo demais isso não poder ter acesso a todos, né? Mas, infelizmente, ela é uma avaliação realmente muito custosa, né? Porque poucas pessoas fazem. Nós temos formados um número enorme de neuropsicólogos, mas por que poucos fazem? Então, eu vou contar para vocês. Ela é extremamente difícil, né? Eu tenho uma responsabilidade ética em cima daquele laudo enorme, né? Os instrumentos são caríssimos, nós não temos uma ajuda, né? São instrumentos que são atualizados com uma frequência muito grande. Então, você acaba de pagar aquele instrumento, já lançou outro, né? Por isso. exemplo, você montar uma caixa do ADOS, uma caixa do ADIR, é caríssimo, né? Você sabe o quanto custa. Nossa, caríssimo. Então, a Mais de gente 4 não mil euros, consegue. por exemplo, só o teste. Exato. Então, assim, a gente não consegue comprar isso aqui no Brasil, né? Uma folha de aplicação do ADOS já é caríssima. O É, material, ele gira em torno de 4 a 5 mil euros, né, Betânia? é, Então, exatamente. que isso vem de lá de fora. A gente tem um investimento muito grande. Fora isso, pessoal, em termos práticos mesmo, né? Mostrando para vocês os custos disso, nós temos a formação do neuropsicólogo, nós temos o investimento de tempo dele, né? Eu levo de 4 a 6 horas na aplicação dos testes com o paciente. Mas aí eu tenho um trabalho de bastidor para entregar essa pasta com todos os resultados para vocês, que gira Nossa, em torno de 6 a 10 horas. Né? Então, assim, é muita coisa. é muita coisa, muita E coisa. eu acho que a gente não vai chegar tão rapidamente a uma produção linha de fábrica, sabe? De avaliações neuropsicológicas, porque ela é muito delicada, ela é muito Muito. individualizada,
né? Muito, Você muito precisa mesmo. estar aplicando o teste, mas você precisa estar de olho em volta de tudo que está acontecendo ali na aplicação do teste. Sim, é muito Eu complexo. Sim, eu tenho aqui duas assistentes neuropsicólogas treinadas por mim, que me ajudam muito na aplicação dos testes, para a gente tentar otimizar tempo, tentar baratear custos, né? Mas não dá para a gente fazer em produção. Não é um É, trabalho em é, produção. é. Infelizmente, essa é a realidade, né? Os testes são caríssimos, as supervisões são caríssimas, as certificações, o tempo de análise, o tempo de aplicação. Quanto mais sofisticado, mais dedicação. É Uhum. lamentável, mas realmente, assim, é impossível que Sim, essa realidade se modifique assim tão rápido. O ideal seria, claro, que todos tivéssemos acesso, é. né? Mas a gente tem assim uma situação que pode ajudar. Hoje nós temos muitos profissionais com canais abertos oferecendo orientações, informações, inclusive até treinamentos gratuitos na Uhum. internet. Uhum. Então, hoje, diferente de pouco tempo atrás, a gente não está completamente solto e Desamparado. perdido, desamparado, exatamente. Uhum. É claro que dá trabalho eu pegar e me instrumentalizar, eu pegar e transformar uma informação gratuita que tem ali em conhecimento, em prática. Isso vai exigir de mim tempo, vontade, dedicação, treino, superar minhas dificuldades, fazer mesmo sem vontade em alguns momentos. Mas já existe, a gente já tem material gratuito, de qualidade, profissionais muito competentes oferecendo isso. Então, isso diminui um pouco esse desamparo tão grande que a gente É. realmente observa nas pessoas que dependem do SUS ou que nem acesso ao SUS têm, É. E né? lembrando que a avaliação neuropsicológica, ela ainda não é disponibilizada no SUS, ela não é Isso, disponibilizada pelos planos de saúde, né? Mas nós temos as universidades, os institutos de isso, formação de profissionais, em que eles têm um serviço gratuito, um serviço social, né? Então as pessoas também conseguem ter acesso a isso. É o que a gente queria? Não, não é. É o ideal? Não é. Então, assim, eu recebo uma chuva de comentários. Ah, mas a fila de espera é enorme, mas eles só vão me chamar ano que vem. Mas é uma porta aberta. E eu acho que o que é, você falou é é, muito válido, Betânia. é, Os nossos materiais gratuitos, né, de toda a sim, comunidade que a gente tem aqui na rede social, isso já ajuda bastante. isso, Quanto mais esses pais estiverem informados, capacitados, quanto mais eles estiverem conectados com o filho, isso, conectados com esse mundo terra, né, mais isso. instrumentalizados, mais ferramentados eles estão para lidar com essas situações, inclusive com a situação que a gente conversou hoje. Como contar o diagnóstico para o meu filho? Exatamente, exatamente. E aí a gente já está aqui, eu acabei de ver que a gente já está acabando o nosso Uma horário. hora, nem Uma parece. hora passou muito rápido. Eu queria perguntar, Lu, se você faz teleatendimento, se você atende pessoas de outros estados. Sim, sim, eu faço sim o atendimento online, né? A avaliação neuropsicológica, eu faço uma parte dela online, o que é permitido que seja online, tá? Os testes de QI ou alguns outros testes padronizados e que ainda não estão licenciados para aplicação online no Brasil, não. O que eu tenho? Sim. Eu tenho braços, mãos da Luciana espalhados aí no Brasil, então, eles fazem essa aplicação para mim, eu acompanho aqui pela câmera, tá? Então, acabo tendo esses resultados comigo, com um braço meu ali, por exemplo, em Goiânia, tá? Sim. É o que acontece também nos tratamentos. Os profissionais que a gente tem espalhados aí pelo Brasil e que são supervisionados por mim. Então, hoje a gente tem essa facilidade, a gente tem essa praticidade, né? Mas lembrando que existem alguns testes que não pode ser aplicado online e que eu peguei aí erros absurdos que chegaram para mim, de laudos que, assim, houve um investimento financeiro, houve um investimento de tempo e, Betânia, o laudo está invalidado.
né? Porque foi usado um Infelizmente. instrumento. Infelizmente. É. Recebi demais Infelizmente, essa é isso uma da pandemia realidade. para cá. Isso tem acontecido muito na minha área também, o que é lamentável. 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 A quantidade, por exemplo, de diagnóstico de apraxia de fala que nós temos aqui agora, assim, quando a apraxia de fala é um transtorno raro, menos de 2%, em torno de 2, 3% da população. Mas, enfim, é lamentável mesmo. A gente deve Tomar procurar muito cuidado com profissionais isso. responsáveis, profissionais que sejam indicados. A gente acompanha, a gente verifica, porque investe-se dinheiro, investe-se tempo, emoções, né? Exatamente. E aí a gente tem também uma perda que, no meu ponto de vista, ela é muito significativa. Nós perdemos mais um tempo de tratamento na vida dessa pessoa. Sem dúvida, Né? sem Então, dúvida. assim, cuidado também, pessoal, com avaliações neuropsicológicas a perder de vista. Então, assim, tem gente que me liga e fala: meu filho está sendo avaliado pela neuropsicóloga há 4 meses. Eu falo: oi? Como assim? Né? Uma avaliação neuropsicológica, ela leva de 4 a 6 horas. E a gente já consegue ter toda a aplicação dos testes e a conclusão diagnóstica. Ficou faltando alguma coisa, eu preciso de uma prova dos 9, vamos aplicar, mas isso não vai levar 4 meses. É impossível levar 4 meses. Isso. Mesmo porque eu perco a data de validade. Então, a criança começou a avaliação com 4 anos e 1 mês. Ela vai terminar com 4 anos e 5 meses? Que tabela que eu vou usar para essa criança? A de 4 anos e 1 mês ou a de 4 anos e 5 meses? Gente, cada idade é uma tabela, né? Principalmente na primeira infância, essas tabelas são de mês em mês. Então, precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Eu recebi uma criança que passou 2 anos fazendo avaliação neuropsicológica, uma avaliação neuropsicológica caríssima. Outro dia a gente abre para um bate-papo desse. É verdade, é verdade. Gente, Lu, obrigada. Foi muito Obrigada bom ter a você você aqui conversando sobre esse assunto tão importante, tão necessário. Obrigada a vocês, esse monte de gente querida que está aqui. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouco a clarear esse universo todo. Contem conosco, nós estamos aqui para ajudar. Então, nos procurem, nós estamos aqui para ajudar. Nós somos rede de apoio. Que nós todos sejamos rede de apoio uns para os outros, tá certo? Um dos outros, perfeito, muito bem. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Betânia, obrigada pelo espaço aqui no seu canal. Adorei o bate-papo e espero realmente que a gente tenha aí clareado e que vocês tenham em mente que é sempre necessário sim contar o diagnóstico de uma maneira leve, no momento certo, não é no momento que a gente quer, é no momento certo, né? E qualquer dúvida, estamos aí. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Um beijo para todo mundo. Boa noite, pessoal. Beijo para todos. Tchau. Beijo, tchau. Beijo.